Lendo notícias para você. CNN Brasil Política. Por 10-1, STF condena deputado bolsonarista Daniel Silveira. Alexandre de Moraes defendeu condenação e pena de 8 anos e 9 meses ao parlamentar e foi acompanhado por Fachin, Barroso, Weber, Toffoli, Carmen Lúcia, Lewandowski, Mendes e Fux. Mendonça decidiu pela condenação parcial e Nunes Marques pela absolvição. Da CNN, 20 de abril de 2022, às 14h54 da tarde. Atualizado em 20 de abril de 2022, às 22h15 da noite. O Supremo Tribunal Federal, STF, condenou por 10-1 nesta quarta-feira 20 o deputado federal Daniel Silveira do PTB Rio de Janeiro. O parlamentar foi julgado por ter ameaçado ministros da corte em vídeos publicados nas redes sociais. Votaram pela condenação de Silveira os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o presidente do STF, Luiz Fux. O ministro Nunes Marques foi o único integrante da corte que defendeu a absolvição do réu. Moraes, relator da ação, defendeu que o deputado cumpra pena de 8 anos e 9 meses, com prisão inicial em regime fechado. Além disso, o ministro defendeu que Silveira deve perder o mandato e ter a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Fachin, Barroso, Weber, Toffoli, Carmen Lúcia, Lewandowski, Mendes e Fux acompanharam a decisão de Moraes, enquanto o ministro André Mendonça decidiu pela condenação parcial de Silveira, com uma pena menor, de 2 anos e 4 meses de prisão em regime inicial aberto. Silveira chegou a ser detido em fevereiro de 2021 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que acabou autorizando a soltura do parlamentar e fixando medidas cautelares em novembro do ano passado. Na véspera do julgamento, nesta terça-feira 19, Moraes, que é relator do caso, multou em 10 mil a defesa do parlamentar. A quantia foi determinada pelo magistrado sob o argumento de que os advogados de Silveira ingressaram com uma série de recursos no Supremo, apenas com a intenção de protelar os processos. Com a condenação, o deputado federal pode se tornar inelegível, não podendo concorrer a uma vaga no Senado, intenção que vem sinalizando nos últimos meses. Confira os principais momentos do julgamento. Luiz Fux encerra a sessão acompanhando o relator. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, acompanhou integralmente o relator da ação, encerrando o julgamento de Daniel Silveira com um placar de 10 votos a favor e 1 contra. Abre aspas. Eu verifico que essas expressões utilizadas pelo denunciado acerca dos seus atentados às instituições democráticas e à democracia hoje estariam caracterizados em qualquer país do mundo como uma liberdade de expressão que encerra uma verdadeira anarquia criminosa. Fecha aspas, afirmou o presidente do Supremo. Gilmar Mendes acompanha a maioria. O ministro Gilmar Mendes, penúltimo a votar na sessão desta quarta-feira, acompanhou integralmente o relator da ação. Lewandowski acompanha a maioria. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou integralmente o relator, Alexandre de Moraes, na condenação e na dosimetria da pena. Carmen Lúcia acompanha relator. A ministra Carmen Lúcia votou pela condenação do deputado, acompanhando o relator. Com o voto da ministra, o plenário formou maioria pela pena de 8 anos e 9 meses, estipulada por Moraes. Dias Toffoli vota por condenação e forma maioria. 7º ministro a favor, Dias Toffoli, classificou o julgamento como o mais importante do qual já participou enquanto ministro do Supremo. Toffoli defendeu a condenação de Daniel Silveira, formando a maioria no plenário da Corte.
Toffoli acompanhou integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes. Rosa Weber acompanha Moraes. Com placar em 4-1 pela condenação, a ministra Rosa Weber foi a sexta a proferir seu voto e também acompanhou integralmente o voto de Moraes. A ministra, portanto, concordou com a defesa de que o deputado cumpra pena de 8 anos e 9 meses, com prisão inicial em regime fechado. Além disso, Silveira deve perder o mandato, ter a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Barroso é o segundo ministro a acompanhar o relator. Após Fachin acompanhar integralmente o relator, Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o quinto a proferir seu voto e fez o mesmo. Em voto incisivo, Barroso afirmou que as falas de Daniel Silveira não foram liberdade de expressão, mas sim um crime. Sendo assim, Barroso concordou com a defesa de que o deputado cumpra a pena de 8 anos e 9 meses, com prisão inicial em regime fechado. Além disso, o ministro defendeu que Silveira deve perder o mandato, ter a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Abre aspas. Isso não é liberdade de opinião, isso é crime em qualquer lugar no mundo. Fecha aspas, disse Barroso. Abre aspas. Quem estiver exibindo o vídeo na sala para a família deve registrar que, diante da discordância que é legítima, também consideram que é legítimo ameaçar e inventar mentiras. Luiz Roberto Barroso em julgamento de Daniel Silveira. Edson Fachin acompanha Moraes na condenação. O ministro Edson Fachin acompanha integralmente o relator, ministro Alexandre de Moraes, na condenação e na dosimetria da pena. No voto acompanhado por Fachin, consta a condenação do deputado por coação no curso do processo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Moraes e, consequentemente, Fachin defenderam que Silveira cumpra pena de 8 anos e 9 meses, com prisão inicial em regime fechado. Além disso, o parlamentar deve perder o mandato, ter a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. André Mendonça vota pela condenação parcial de Silveira. Seguinte ao voto de Nunes Marques, o terceiro a votar foi André Mendonça, que votou pela condenação parcial de Silveira, apenas na imputação de crime por coação no curso do processo. Desta forma, Mendonça divergiu em parte do relator e defendeu a condenação do deputado com pena menor, de 2 anos e 4 meses de prisão em regime inicial aberto. Mendonça pontuou que há uma diferença na lei antiga para a atual. Segundo o ministro, a lei atual fala que é crime abolir o Estado democrático de direito, enquanto a lei antiga falava em tentativa de impedir o funcionamento dos poderes. Abre aspas. Apesar de todo o caráter negativo e reprovável da conduta do acusado, esta conduta, que se enquadra perfeitamente na legislação revogada, não se enquadra na legislação atual. Fecha aspas, afirmou. Nunes Marques vota por absolvição e abre divergência. Após o relator, Alexandre de Moraes, defender a condenação de Daniel Silveira, o ministro Nunes Marques iniciou a leitura de seu voto. Indicado por Jair Bolsonaro do PL à Corte, Nunes Marques votou pela absolvição de Silveira e abriu a divergência no julgamento. Abre aspas. Julga improcedente a denúncia apresentada contra Daniel Lúcio da Silveira para absolvê-lo. Fecha aspas. Afirmou. Logo nos primeiros momentos de sua argumentação, o ministro considerou que as palavras de Silveira foram chulas e desonrosas, mas que não configuraram crime contra a segurança nacional. Abre aspas. Não está a instigar qualquer pessoa a fechar o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral. Faz duras críticas sobre decisões tomadas por ambas as cortes, mas não verifico qualquer afirmativa que possa ser considerada instigar crime ou ameaça grave com o fim de impedir o exercício dos poderes constitucionais. Fecha aspas. Avalia Nunes Marques. O ministro prestou solidariedade ao Supremo e registrou seu repúdio à ferina e lamentável linguagem utilizada pelo parlamentar.
Diante das falas de Silveira, Nunes Marques considerou que pode haver uma revisão na jurisprudência da Corte sobre os limites da imunidade parlamentar, em razão dos excessos cometidos pelo parlamentar. No entanto, Nunes Marques declarou voto contrário à condenação de Silveira e abriu divergência do relator Alexandre de Moraes. Abre aspas. Todavia, com olhos voltados à atual jurisprudência desta Corte, em que pese a gravidade e a repugnância do conteúdo das falas do acusado, não vislumbro o cometimento de crime, razão pela qual julgo improcedente a denúncia neste aspecto. Fecha aspas, concluiu o ministro. Alexandre de Moraes vota por condenação de Silveira. Com o fim da fala do advogado de Daniel Silveira, o ministro relator da ação, Alexandre de Moraes, começa a proferir o seu voto. Moraes votou pela condenação do deputado por coação no curso do processo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. O relator defendeu que Silveira cumpra pena de 8 anos e 9 meses, com prisão inicial em regime fechado. Além disso, o ministro determinou a perda do mandato de deputado e a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Durante a leitura do voto, Moraes citou alguns trechos da gravação publicada pelo deputado em redes sociais e afirmou que não se trata de manifestações jocosas, de termos conhecidos popularmente. Aqui se trata de graves ameaças contra o Poder Judiciário e seus integrantes. Abre aspas. Me lembro de uma frase de Einstein, de que 2 coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, não temos certeza ainda. Fecha aspas. Alexandre de Moraes durante julgamento de Daniel Silveira. Moraes ressaltou que os vídeos publicados pelo deputado foram assistidos por milhares de pessoas e que as palavras de Silveira incitaram os espectadores a abolir o Estado democrático de direito. Abre aspas. As graves ameaças feitas pelo réu consistiram em severas tentativas de intimidação dos membros desta Suprema Corte, buscando a restrição do exercício do Poder Judiciário, fecha aspas, afirmou. O relator classificou as declarações do réu como falas criminosas e afirmou que não restam dúvidas, portanto, sobre a consumação do delito, que o réu agiu com dolo, com plena consciência de suas ações, as quais, repitam, objetivaram favorecer interesse próprio. De acordo com o relator, Silveira tratou a justiça como nada e não respeitou a dignidade do parlamento. Ele tratou o parlamento como se fosse um covil. Ele, como parlamentar, desrespeitou seus colegas, o Congresso Nacional, afirmou. Perseguição, argumenta advogado de Silveira. O advogado do réu, Paulo César Rodrigues, defendeu que o deputado estava em seu direito quando proferiu as falas tidas como ameaças aos ministros da Corte. Segundo ele, Silveira não teve um julgamento imparcial em nenhum momento e os recursos apresentados pela defesa foram negados. Abre aspas, uma pessoa sem crime, sem condenação, sem fundamentação suficiente para poder colocar uma pessoa encarcerada porque vigora o princípio da presunção de inocência. Fecha aspas, afirmou Rodrigues. Está sendo julgado aqui um inocente, disse. O advogado ainda citou xingamentos dirigidos ao presidente Jair Bolsonaro, PL de genocida, para argumentar que as declarações de Daniel Silveira contra os ministros do STF se tratavam de críticas e ironias, e não ataques à democracia. PGR defende condenação de deputado. Antes do início do julgamento, a vice-procuradora-geral, Lindora Maria Araújo, responsável pela sustentação oral da sessão, defendeu a condenação do deputado federal Daniel Silveira, do PTB Rio de Janeiro. Abre aspas, atacar as instituições do Estado é pôr em xeque a subsistência do regime constitucional e a segurança geral dos cidadãos. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela condenação do réu. Fecha aspas, afirmou a representante da PGR. Em seu discurso, Lindora chegou a dizer que atos proferidos por Silveira têm potencial de ofender a existência do Estado democrático de direito. Advogado reluta em fazer teste de Covid e atrasa início da sessão. Logo no início da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux,
justificou o atraso no início da sessão que estava marcado para 14 horas. Segundo Fux, o advogado de Daniel Silveira relutou para fazer um teste de Covid-19 e informou não ter se vacinado contra a doença. O STF chegou a oferecer um link para que a sustentação pudesse ser feita por videoconferência. Depois, o advogado aceitou se submeter ao teste, que foi realizado e teve resultado negativo. Você ouviu a notícia. Por 10-1, STF condena deputado bolsonarista Daniel Silveira. Por CNN Brasil.